Fala galera, tudo bem? E se eu te dissesse que já estive no fundo do poço? Que já estive tão perdido que pensei que não haveria mais uma manhã. E se eu te dissesse que hoje eu estou aqui vivo e mais forte do que nunca? E eu entendo você de verdade. Eu já passei por isso e acredite, eu estou aqui para te mostrar que a recuperação não é um sonho. É uma realidade que pode ser sua também ou do seu familiar. E eu sei que talvez você esteja pensando assim, né? Ô Eduardo, isso pode ser possível para você só, mas para mim é muito difícil. E eu vou te responder com toda sinceridade. É possível para você também. Eu sei o quanto pode parecer impossível. Sei o quanto pode ser assustador dar o primeiro passo, mas eu estou aqui para compartilhar com você como eu fiz isso. E quero que ao final desse vídeo você se sinta que tem um poder de começar essa jornada também. Fica comigo até o final porque eu vou te mostrar 7 passos que me ajudaram a sair do fundo do poço e talvez, só talvez, eles possam te ajudar também. E aí vai depender um pouco de você, da sua boa vontade, da sua mente aberta e da sua honestidade, para você reconhecer todos esses monstros que ficam perto de você, tá bom? Eu sei que o primeiro passo é o mais difícil. Eu demorei muito para dar esse primeiro passo. Durante muito tempo, a negação foi o meu escudo. Eu me convencia de que estava tudo sob controle. Não estava claro. Eu estava em uma espiral que só me levava para mais para o fundo, mas eu não queria olhar para isso. Mas sabe o que realmente mudou a minha vida, pessoal? Foi um momento em que eu parei de mentir para mim mesmo, um momento em que eu olhei para o espelho e disse assim: eu preciso de ajuda. Não foi fácil. Foi humilhante, na verdade, porque a dor da verdade é algo que a gente tenta evitar. E eu estava morrendo de medo de admitir que precisava de apoio, de que não conseguia fazer sozinho. E quem sou eu para pedir ajuda, na verdade? E eu não sou fraco não, eu pensava. Mas no fundo eu sabia que se eu quisesse sair daquela situação, precisava de alguém do meu lado. Então eu entendi que a aceitação não era uma fraqueza. Ela era, na verdade, a maior forma de coragem que eu poderia ter. Aceitar a realidade não é se entregar ao desespero, é dar o primeiro passo em direção à mudança. Então foi assim que eu comecei a trilhar aí a minha jornada de recuperação e é assim que eu busco fazer quando eu quero uma mudança na minha vida. Depois, né, eu precisei fazer o quê? Depois que eu aceitei que não podia fazer sozinho, a coisa mais difícil foi o quê? Pedir ajuda. Eu me sentia tão fraco, tão vulnerável, eu pensava, o que vão pensar de mim? Nossa, não posso, né, me expor dessa forma, né? Que como que vão falar comigo? Como que vão, o que vão pensar? Mas acredite, pessoal, e eu descobri que pedir ajuda não é um sinal de fraqueza, é um sinal de força. E ao procurar apoio, eu percebi que não estava sozinho. Comecei a conversar com pessoas que entendiam, certo? Pessoas que já tinham vivido o que eu estava vivendo. E eu procurei terapia também, grupos de apoio e até amigos que eu sabia que seriam um ombro amigo e não ia me julgar. E é importante que você entenda, a ajuda pode vir de diferentes formas. Pode ser uma conversa, pode ser um profissional ou até um grupo de pessoas com histórias parecidas com a sua. Eu sei que pode ser difícil se abrir no primeiro momento, para mim foi também. Pode ser desconfortável, mas cada vez que eu me abria, sentia um alívio, como se uma parte do peso que eu carregava se soltasse. Tá pegando a visão? Não tenha medo de pedir ajuda, não importa de onde venha, ela vai fazer toda a diferença na sua vida. Pegou a chave? Então preste atenção. Agora vamos falar o que? Sobre as metas, tá? Esse é o terceiro passo. Estabelecer metas. Eu sei que quando você está no fundo do poço, olhar para o futuro parece assustador, parece impossível. Foi assim para mim também. Mas o erro que eu cometi no começo foi querer dar um salto gigantesco, querer mudar tudo de uma vez, e isso é como tentar correr de uma maratona, quando você nem ao menos consegue dar uma caminhada de 5 minutos. E eu aprendi que a chave da mudança são pequenas vitórias. E isso é algo que você precisa entender, que recuperação não é sobre ser perfeito.
Não se trata de alcançar o ideal da noite para o dia, não. São as pequenas vitórias que vão te levar para a frente. Eu comecei com algo simples, como passar o dia sem usar a substância, ou horas, ou minutos, algo pequeno, mas grandioso hoje na minha vida. Porque cada vez que você alcança uma meta pequena, sua confiança cresce. E eu sei que você pode olhar para o futuro e pensar assim, isso é muito distante para mim, Eduardo. Nossa, você não está entendendo. Mas começa com o primeiro passo. E aí, a cada dia você vai dar outro. E depois mais um. E quando perceber, estará muito mais perto de onde você quer estar. Sendo que sempre 1% melhor do que você foi ontem. Já é o suficiente. Não precisa mudar tudo de um dia para a noite, não, tá? E quando você está em recuperação, tá? Que esse é o quarto passo. Muitas vezes concentra no não usar, mas a recuperação vai muito além disso. Eu comecei a perceber que se eu não cuidasse da minha saúde mental e física, qualquer passo que eu desse seria em falso. Eu me encontrei fisicamente exausto, mentalmente esgotado, e quando você vive em um ciclo vicioso, tudo em você sofre, tudo só sofrimento. E aí eu comecei o quê? A me cuidar de maneira simples. Dormir mais, comer de maneira mais equilibrada, me exercitar. E eu sei que no começo pode parecer que nada disso vai fazer diferença, né? Mas faz e faz de uma maneira incrível. E eu também procurei a terapia para entender os meus pensamentos e emoções e como eu podia lidar com eles de uma forma mais saudável. Isso me ajudou a entender melhor os meus gatilhos e trabalhar neles. Porque cuidar de si mesmo, pessoal, é vital. Isso não é egoísmo, é sobrevivência. E se você ainda não começou, esse é o momento. Comece com um pequeno, mas comece agora já se inscrevendo no canal, deixando aquele like, vai me ajudar muito, tá? E você vai ver o sétimo no final, que importante que é. Porque o quinto passo, você precisa o quê? Criar novos hábitos, novas rotinas. E eu me dei conta de que não era suficiente apenas parar de usar. Eu precisava mudar a minha vida por completo. As velhas rotinas estavam que me puxando sempre para a recaída e para baixo. Para aquele lugar aonde eu não queria estar. E eu precisava construir algo novo, algo saudável na minha vida. E eu comecei a descobrir novos hobbies, atividades que me preencheram. Aprendi a ler, comecei a me interessar por meditação, comecei a gravar vídeos, busquei formas de me ocupar minha mente e o meu tempo. No começo parecia um esforço enorme, hoje não. Eu me sentia estranho, desconfortável, mas com o tempo foi passando, esses novos hábitos começaram a preencher o vazio que eu tinha, tá? Acredite, você também pode encontrar essas novas rotinas que vão te dar prazer e foco. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui gravando para vocês aí e salvando uma vida, tá? E aí eu preciso também, que é o sexto passo, estabelecer limites, evitando o quê? Gatilhos, tá? Só para você entender. Eu sei que mesmo depois de algum tempo em recuperação, os gatilhos ainda estavam lá. Aqueles momentos em que eu me sentia fraco, triste ou até mesmo o tédio que surgia. Eu precisava ser honesto comigo mesmo e dizer, eu não posso me colocar em certas situações. Eu preciso escolher quem vai andar comigo, quem que vai sentar na minha mesa. Então eu aprendi a evitar pessoas, lugares e momentos que me puxavam de volta para os velhos hábitos. Porque estabelecer limites não é fácil não, mas é essencial e fundamental. Eu sei que no começo pode parecer que você está perdendo coisas ou pessoas, mas na verdade é que você está ganhando a coisa mais importante de todas, que é o quê? A sua saúde, a sua vida, a sua recuperação e vivendo em paz, tá? E o sétimo passo, celebrando as conquistas e segmentos. É o último passo. Comemore suas vitórias. Eu costumava passar por tudo e nunca reconhecer o quanto havia conquistado. Mas a verdade é que cada dia em que você não cede, cada dia que você avança, é uma vitória. E essas vitórias são o que vai te manter motivado. Eu comecei a celebrar as pequenas coisas, né? A cada dia, sem recaídas, a cada semana, a cada mês, as vitórias vão se acumulando e no final você vai o quê? Olhar para trás e perceber o quanto você já avançou. E isso é importante aí para você crescer, para você mudar a sua vida, para você ser uma outra pessoa. Então, não se esqueça, se inscreva aí no canal.
fique comigo, eu vou te mostrar todas as minhas ferramentas, tudo que eu tenho. Hoje eu sou profissional na área, trabalho em uma das maiores comunidades da América Latina. E se você está sentindo que esse vídeo está fazendo a diferença, se você está se conectando com a minha história, não deixe, pessoal, de comentar, não deixe aí de compartilhar, porque estamos juntos nessa jornada, tá? Quer ser um transformado? Quer fazer parte aí do Os Transformados? Então venha viver essa nova maneira de viver. É uma maneira que eu encontrei na minha vida, que mudou a minha vida e das pessoas que estão ao meu redor. Eu sei que o caminho de recuperação não é fácil, não existe uma fórmula mágica, mas com o apoio certo, com as estratégias certas e com a decisão de dar o primeiro passo, você pode chegar onde você quiser. Eu cheguei, eu fui de um lugar de dor, de desesperança, de sofrimento, para um lugar onde eu vejo luz novamente. E se eu conseguir, você também vai conseguir. Então, eu quero que você entenda o quê? Que as pessoas falam que as pessoas são diferentes, se são mesmas, que não tem jeito e tal, mas eu preciso entender o quê? Se você está passando por algo semelhante, ou algo que você está se conectando ou quer uma mudança, você precisa entender o seguinte: o que as outras pessoas fizeram que funcionaram para ela. E eu preciso testar na minha vida, certo? Então é assim, existem várias formas, várias maneiras e vários mecanismos, várias metodologias e vários estudos e vários tudo, beleza? Mas o que vai servir para mim? Primeiro eu preciso conhecer. Conhecer essa ferramenta, ter uma chave para mim abrir uma porta, para me mudar de vida. E eu preciso o quê? Preciso saber que é isso. Primeiro eu preciso ter o conteúdo dentro de mim, certo, pessoal? Depois que eu tiver esse conteúdo de mim, eu preciso colocar em prática. Eu preciso mudar, eu preciso escolher quem que vai se sentar perto de mim, quem vai estar comigo, qual lugar que eu vou, o que eu vou fazer, com quem que eu vou, como que eu vou, de que maneira. Eu preciso estar ciente de quais são os gatilhos, eu preciso escrever quais são os meus gatilhos, o que eu sou impotente, eu preciso entender o que me leva ao uso, eu preciso entender o que faz com que eu largue minha família, largue as coisas que eu amo para me voltar a usar. Então é importante eu me conhecer como pessoa, porque eu vou crescer em todas as áreas da minha vida. Eu pensava que era simplesmente parar de usar, viver uma vida triste, uma vida ruim, que o sem uso para mim, né, naquele momento lá, era o quê? Eu vou viver algo, eu vou viver uma vida que eu não conhecia, então por eu não conhecer, me dava medo de viver, e por dar esse medo, eu acreditava que ia ser uma vida sem graça. Porque não ia ter mais bebida, não ia ter mais a droga, enfim, eu não ia estar mais nas cestas, nesses lugares, e na verdade não foi nada disso. Na verdade, no começo foi um pouco doloroso, porque teve que tirar a substância, né? E aí fica aquele vazio. Mas, depois, com o tempo, eu fui entendendo que eu poderia colocar outras coisas na minha vida, e hoje eu sou grato por isso. Não foi um processo de um dia para o outro, foi um processo que demorou anos, tá? Mas, o mais importante que eu consegui, né? Hoje aí, eu tô há mais de 5 anos e 10 meses aí, sóbrio aí, abstinente de qualquer substância que altere minha mente e o meu humor, né? Isso falando aí em janeiro, agora, em março de janeiro, mais ou menos. Então, pessoal, eu falo para vocês uma coisa: existe uma nova maneira de viver. Quer fazer parte? Então, só ficar comigo aí no canal, tá bom? Se você conhece alguém que quer ajuda também, fala para ele que o primeiro passo é mudar o ambiente, mudar as pessoas e começar a entender essa doença, começar a conhecer os monstros, quem são esses monstrinhos que fica falando comigo, né? Porque tem, né? Você fica no meio aqui, né, pensando em dúvida do que vai fazer, que você é o duvidoso. Só pega essa chave que eu vou falar para você agora aqui, ó, só para você entender. Você é a pessoa que fica lá em dúvida. Aí fica aqui, ó, o monstrinho falando: não, vai lá, toma uma, dá um golinho, vai dar um rolezinho, dá um perdido, vai lá naquele lugar, não vai dar nada não, uma só, pega tal, enfim, final de semana, você merece, e um monte de coisa, você vai ficar vivendo essa vida triste, essa vida ruim, vai ser feliz, e um monte de coisa o monstrinho fica falando, beleza? E aí o outro lado fica com poucas palavras, que não tem muita, porque o conteúdo que você tem na sua vida, o que está na sua mentalidade, é muitas energias negativas por causa do uso e da quantidade de tempo que você usou, os anos que você usou. E aí do outro lado fica o quê? Fica um pensamento falando assim: mas é isso, se você for, pode ser que dê errado, que não sei o que, ó, não vai não, ou vai e tal. E às vezes você não tem nem esse tipo de pensamento.
E às vezes só tem vários monstros falando para você fazer uma coisa e você fica falando, nossa, se eu for vai dar errado, meu Deus, eu não quero ir e tal. Mas enfim, acaba indo, né? Por quê que acaba indo, tá? Porque você estava onde? Num ambiente que não era para estar, você não pediu ajuda, você não fez o que tinha que ser feito, você não foi num grupo de apoio, você não está cuidando da sua espiritualidade, você não está cuidando do seu lado físico, você não está se alimentando bem, você não está dormindo bem, você não está comemorando aí as coisas que eram para comemorar, enfim, várias coisas, né, que eu já falei no vídeo aí para vocês. Mas quer saber mais? Então, quiser saber mais, só se inscrever no canal. Beleza, pessoal? Aquele beijo no coração, aquele abraço de urso. Até o próximo vídeo. Fui! Eduardo Alexandre da área. Tchau, até mais.